Ok, vamos lá. Hoje a gente vai entrar num dos maiores mistérios da literatura. A história de um poeta que na verdade não era uma pessoa só. Era tipo uma multidão inteira dentro de um homem só. Olha só, essa citação é o próprio Fernando Pessoa falando. E aqui ele já entrega o jogo, né? Ele se sente como ninguém, como uma sombra. É a primeira pista de que a identidade dele era, bom, algo bem fragmentado. E aí a gente se pergunta, como é que um homem só vira um universo de poetas? Mas olha, isso vai muito além de usar um nome falso, um pseudônimo. É muito, mas muito mais complexo. Pessoa criou o que ele chamava de heterônimos. E o que é isso? São poetas inteiros, sabe? Com biografia, estilo próprio, um jeito único de enxergar a vida. Então, vamos começar pelo começo. Para entender essa genialidade toda, a gente precisa sacar o que é essa tal de heteronímia. A heteronímia é bem mais que um pseudônimo. Pensa assim, um pseudônimo é só um nome diferente. Um heterônimo é uma outra pessoa, é uma personalidade literária completa. O próprio Pessoa fazia questão de dizer, não são máscaras, são outras vozes, outras mentes falando através dele. E quem são os principais personagens dessa história toda? Bom, a gente tem o elenco principal. Primeiro, Alberto Caeiro, o mestre do campo, poeta da natureza. Depois, Ricardo Reis, super clássico, médico, meio estoico, obcecado com o destino. Aí vem Álvaro de Campos, o futurista, engenheiro naval, pura explosão de energia. E claro, o próprio Fernando Pessoa, o que ele chamava de ele mesmo, o poeta que ficava no centro de tudo, sempre assombrado pela própria consciência. É quase uma banda, né? Cada um com seu estilo, todos juntos formando uma obra única. O problema é que, durante muito tempo, a crítica literária não soube muito bem o que fazer com isso. Tentaram tratar o Pessoa como um caso para psicólogo, sabe? Uma anomalia. Só que ao fazer isso, eles estavam olhando para o lado errado. Basicamente, os primeiros críticos caíram numa armadilha, num verdadeiro labirinto. Em vez de entender a arte que essa estranheza criava, eles só queriam explicar o porquê dela existir. E aí surgiram várias tentativas de decifrar o mistério. Tinha a galera da psicologia que dizia que os heterônimos eram só sintomas dos problemas pessoais do Pessoa. Tinha a turma da literatura que ficava caçando contradições no estilo para provar que era tudo a mesma pessoa. E tinha até a abordagem sociológica, que via tudo como uma esquisitice de uma certa classe social. Mas como um crítico genial chamado Eduardo Lourenço apontou, tudo isso era uma desleitura, era tentar desmascarar o mágico em vez de apreciar a mágica. Mas aí, as coisas começaram a mudar. Foi preciso chegar alguém com um olhar totalmente novo para finalmente encontrar a chave desse mistério. E esse alguém foi o crítico Eduardo Lourenço. Ele chegou com o que chamou de leitura orgânica. A ideia dele era simples e, ao mesmo tempo, revolucionária. E se os heterônimos não fossem pedaços quebrados do Pessoa? E se eles fossem, na verdade, a própria estrutura da obra dele? A arquitetura de um todo que era completo justamente por ser fragmentado. Olha só essa inversão de lógica, que é genial. A leitura antiga dizia, o homem, Pessoa, cria os poemas. Simples, mas a leitura do Lourenço vira tudo de cabeça para baixo. Ele diz, não, são os poemas que criam os homens. Os heterônimos nascem da própria poesia. Como o próprio Lourenço escreveu, a gente tende a pensar que os poemas de Caeiro, Reis e Campos são uma sombra desses pais fictícios, quando na verdade é o contrário que é evidente. A chave não era olhar para a biografia do Pessoa, mas sim para a própria poesia. Era lá que estava a resposta de como esses personagens incríveis ganharam vida. E ao analisar essa poesia, Lourenço percebeu uma coisa fundamental. Dentro desse universo, tinha uma figura que não era como as outras. Uma figura que era o centro de tudo. Essa figura era Alberto Caeiro. Ele era como o Sol, e os outros poetas eram os planetas girando ao redor dele. O próprio Pessoa falava que Caeiro não foi uma criação, foi um milagre. Ele simplesmente apareceu na mente dele, já pronto, completo. Pessoa sentia que ele tinha criado Reis e Campos, mas Caeiro não. Caeiro era o mestre, tanto deles quanto do próprio Pessoa. E é aqui que a análise de Lourenço brilha. Caeiro não era só mais um heterônimo. Ele era o ponto de partida, a origem de todo o sistema. Ok, então, se Caeiro é a chave de tudo, a origem, de onde ele veio? Bom, a resposta estava ali o tempo todo, escondida bem na nossa frente. E é agora que o Lourenço dá o cheque-mate na análise dele, revelando a peça que faltava no quebra-cabeça.
A resposta estava numa inversão genial de uma influência que todo mundo já conhecia, todo mundo sabia que Pessoa era fã do poeta americano Walt Whitman. O problema é que estavam procurando essa influência no heterônimo errado. O óbvio era olhar para o Álvaro de Campos, né? Aquele poeta barulhento, moderno, cheio de energia. Ele parecia a cara do Whitman, mas o Lourenço sacou que o verdadeiro herdeiro, o Whitman oculto, era o Alberto Caeiro. Caeiro era um tipo de Whitman ao contrário. Um Whitman sem a paixão, sem o barulho, um Whitman transformado em pura ideia, em essência. E com essa chave na mão, de repente, tudo faz sentido. Todo o drama ingente, como o Pessoa chamava, se encaixa perfeitamente. Vamos ver como funciona. No passo 1, a gente tem o conflito central do Pessoa, essa briga interna entre a consciência e a realidade. No passo 2, vem a tese, a solução, Alberto Caeiro. Ele é a voz que se une com a realidade, que rejeita o pensamento. E no passo 3, vem as antíteses, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Eles pegam a lição do Caeiro e aplicam aos grandes problemas, o tempo, no caso do Reis, e a modernidade, no caso do Campos. Percebe? Não são personagens aleatórios. É um sistema filosófico completo funcionando em forma de poesia. É como diz o Ricardo Reis: abdica e sei rei de ti mesmo. Através desse drama, dessa peça de teatro com gente de verdade, Pessoa conseguiu explorar o que é ser humano. Ele se partiu em vários para conseguir conter o universo inteiro dentro de si. E aí fica a pergunta, né? Ao criar todo um mundo de outros, será que Pessoa conseguiu finalmente se coroar como rei de si mesmo? Fica a impressão de que, ao se multiplicar, ele não estava se perdendo. Pelo contrário, talvez ele estivesse pela primeira vez encontrando um jeito de governar o seu próprio e complexo reino interior.